Olá, meus queridos alunos. Hoje a nossa aula, pessoal, será sobre vozes verbais, tá certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Lembrando que esse conteúdo está no livro didático de vocês e no bloco de atividade 7, tá certo? Então, aí vocês também têm a explicaçãozinha no bloco de atividades. Então, prestem bastante atenção. Aqui, pessoal, nós temos a voz verbal, certo? E essa explicaçãozinha. Então, o que seria a voz verbal, né? O que seria essa voz verbal? É a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou sofre a ação expressa pela oração. Então, aí, pessoal, nós temos três vozes verbais ou três vozes do verbo. Quais são elas? Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Agora nós estudaremos sobre cada uma delas, tá certo? Vamos lá. A primeira delas, pessoal, é a voz ativa. Então, quando é que nós temos a voz ativa dentro de uma oração? Quando o sujeito é o agente. O que seria esse agente, pessoal? É aquele que pratica a ação verbal, ou seja, ele pratica ativamente do fato. Então, é ele quem pratica essa ação. Vamos ver aqui os exemplos. As meninas exigiram a presença da diretora. Aí eu pergunto a vocês, quem foi que exigiu a presença da diretora, pessoal? E vocês me respondem. As meninas. Então, veja aqui que o verbo exigiram é um verbo, né? Aí no caso, em que quem pratica essa ação de exigir é o sujeito, que o sujeito aqui é as meninas. Ou seja, elas são agentes dessa ação de exigir a presença da diretora. Então, aqui a voz do verbo está na voz ativa, ok? Porque quem exige são as meninas. E não tem nenhum empecilho aí entre o sujeito e o verbo, ok? Então, vamos lá. As meninas exigiram. Vejam o outro, pessoal. A torcida aplaudiu os jogadores. Então, quem foi que aplaudiu os jogadores? Quem aplaudiu os jogadores foi a torcida. Então, a torcida é o meu sujeito da minha oração e ela pratica a ação de aplaudir os jogadores. Vocês compreendem? Então, aqui é a voz ativa. Por quê? O sujeito, ele é agente, ele pratica a ação. Vamos ver o outro exemplo. O médico cometeu um erro terrível. Quem cometeu um erro terrível? Foi o médico. Então, o médico aqui é o agente dessa ação verbal. Ele pratica essa ação verbal, ele participa ativamente do fato, ok? Que no caso ele cometeu aí um erro terrível. Então, veja que a voz ativa do verbo é isso, tá bom, pessoal? O sujeito, ele é agente, ele pratica essa ação, ok? Vamos ver agora, pessoal, a voz passiva. Relembrando, né, que a voz ativa, quem pratica a ação aí é o sujeito, então ele é o agente. A voz passiva, pessoal, ele vai se dividir em dois tipos, tá certo? Então, quando é que nós temos uma voz passiva? A voz passiva, pessoal, é quando o sujeito é paciente. Professora, e o que seria esse sujeito paciente? É quando o sujeito, pessoal, em vez de praticar a ação do verbo, ele recebe, ou seja, ele sofre essa ação verbal, tá certo? Então, vamos elucidar aqui nos exemplos, tá bom? Mas agora a gente vai ver a divisão dessa voz passiva, porque nós temos duas, como eu já falei anteriormente. A voz passiva, ela se divide em sintética e em analítica. A voz passiva sintética, ela é formada por um verbo transitivo direto e o pronome si, que no caso aí nós chamamos de partícula passivadora e sujeito paciente. Vamos ver aqui, pessoal, nos exemplos, ó. Entregaram-se encomendas, alugam-se casas, compram-se roupas usadas. Agora vamos analisar, tá certo, pessoal? A voz passiva sintética, ela é muito fácil de ser identificada.
Por quê? Sempre o verbo vem acompanhado da partícula passivadora se. Então, vejam, entregar, entregam é o verbo e o se é a partícula passivadora. Aí vocês me perguntam, professora, quem foi que entregou as encomendas? Aí eu digo a vocês, não sabemos, porque aqui apenas diz que entregam-se as encomendas. Nós não sabemos quem é que pratica essa ação. Por isso que aqui, pessoal, nós temos que o sujeito ele é paciente, ele sofre essa ação verbal, ele recebe, nós não sabemos quem é que pratica, tá certo? Vejam o outro, alugam-se casa, a mesma coisa, o verbo alugam está acompanhado da partícula passivadora se. Nós não sabemos quem é que aluga casas, mas nós sabemos que alguém aluga, mas não sabemos quem é. Então, veja que o verbo aluga está sofrendo essa ação, tá certo? E o outro, compram-se roupas usadas. É a mesma coisa. Esse sujeito, ele é paciente, ele sofre essa ação verbal, tá certo? Compram-se, nós não sabemos quem é que compra essas roupas usadas. Então, a voz passiva sintética, tá certo? Vem aí o verbo acompanhado da partícula passivadora se, tá certo? Voz passiva, o sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre a ação verbal. Entendido, pessoal? E agora nós iremos ver o outro tipo de voz passiva, que é a analítica. Então, quando é que nós temos uma voz passiva analítica? A voz passiva analítica, ela é formada por um sujeito paciente, um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar ele pode ser o ser ou o estar, e o verbo principal indicador de ação no particípio. Ambos formam locução verbal passiva e o agente da passiva. Agora aqui vejam, pessoal, na voz passiva sintética nós não temos o agente da passiva. Por quê? Porque ele sofre essa ação verbal, tá certo? Vê apenas o verbo e a partícula se. Lembrando que o verbo aí, pessoal, ele vem na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural aí, qual é? Nós sabemos? Sabemos qual é? Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural. Então, a terceira pessoa aí, pessoal, é o eles, tá certo? Então, vem a terminação AM, ok? Do verbo. Agora, já na voz passiva analítica, diferente dessa sintética que vem o verbo na terceira pessoa acompanhado do se, que é a partícula passivadora, na voz passiva analítica nós teremos algo bem peculiar que é bem fácil de ser identificado. Por quê? Nós teremos o verbo ser ou estar acompanhados aí, pessoal, de uma ação e esse verbo vem no particípio. Qual é a terminação dos verbos no particípio? É aquela terminaçãozinha do ado ou ido, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Então, vejam aqui, pessoal, que diferente da anterior que nós estudamos, aqui nós já temos alguém que faz essa entrega, tá certo? E esse alguém é o agente da passiva. Vejamos, qual é o verbo que nós temos aqui? Nós temos o verbo foram, que no caso aí é do verbo ser, né, que é o verbo irregular. Foram entregues, tá certo? Foram entregues por quem? Pelo diretor. Então, esse próprio diretor, pelo aí, pessoal, né, que é uma preposição aí por mais o, né? Esse pelo próprio diretor é o agente da passiva. E foram entregues aí, pessoal, nós temos o verbo principal mais um verbo auxiliar, ok? O foram é o verbo auxiliar e o entregues é o verbo principal. Vejamos o outro. As casas foram alugadas pela imobiliária. Então, foram, né, o verbo auxiliar,
Alugadas é o verbo principal. E veja aí que esse verbo principal está no particípio. A terminação pode ser ado ou ido, né? Aí alugadas, que no caso aí está no particípio. Então, essas casas, elas foram alugadas. Aí vocês me perguntam, foram alugadas por quem? Pela imobiliária. Então, pela imobiliária é o agente da passiva. Ok, pessoal? O outro exemplo, as roupas foram compradas por uma elegante senhora. Então, foram o verbo auxiliar, compradas é o verbo principal e por uma elegante senhora é o agente da passiva. Tá certo, pessoal? Então, veja, voz passiva analítica, nós temos dois verbos juntinhos. Um é auxiliar e o outro vai ser o principal. E nós temos ainda na voz passiva analítica um agente da passiva, tá certo? Então, voltando aqui, a voz sintética nós temos o verbo acompanhado do pronome da partícula passivadora se, e na voz passiva analítica nós temos aí dois verbos juntinhos, que é o auxiliar mais o principal, e um agente da passiva, tá certo? E agora, por último, nós iremos ver a voz reflexiva, tá certo, pessoal? Na voz reflexiva, ela também se divide em dois tipos, tá certo? Então, ela pode ser apenas reflexiva ou ela pode ser reflexiva recíproca. Quando que ela é reflexiva? Ela é chamada de reflexiva, pessoal, quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Como assim, professora? Vamos ver aqui o exemplo para elucidar melhor, tá certo? Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos Carla machucou-se. Agora, vamos analisar, pessoal. O sujeito Carla, ela machucou-se, ou seja, ela pratica uma ação sobre ela mesma. Por isso que ela é reflexiva. Vocês compreenderam, pessoal? É reflexiva por isso, porque a ação reflete nela mesma, no próprio sujeito, ok? O outro, Arthur cortou-se com a faca. Então veja que o sujeito ele pratica a ação sobre ele mesmo. Roberto mudou-se daqui, tá certo? E vejam aqui, pessoal, que nós temos esse exemplozinho também do verbo junto com uma partícula passivadora. Só que aqui a diferença é que esse verbo, essa ação vai ser praticada sobre o próprio sujeito, ok? Agora, pessoal, na voz reflexiva recíproca, nós temos aqui, né, dois elementos, ou seja, nós teremos dois sujeitos dentro da oração e a ação vai ser praticada um sobre o outro, ou seja, vai ser recíproca a ação, tá certo? Um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Vamos ver no exemplo. Paula e Renato amam-se. Quais são os sujeitos aí? Paula e Renato. E aí nós temos o verbo amam-se, que no caso aí é a ação que está sendo praticada reciprocamente. Ou seja, ela reflete nos dois sujeitos, porque tanto Paulo e Renato, eles amam-se mutuamente, eles se amam ao mesmo tempo. Veja um outro exemplo. Os jovens agrediram-se durante a festa. Então, os jovens, eles agrediram-se mutuamente, ou seja, ao mesmo tempo. Os ônibus chocaram-se violentamente, ou seja, os ônibus, eles chocaram-se ao mesmo tempo. Então, uma ação reflete no outro, ok, pessoal? Por isso que a voz reflexiva recíproca. A reflexiva é apenas um sujeito que pratica a ação sobre ele, e a recíproca nós temos dois sujeitos que vão praticar essa ação, tá certo? Em ambos ao mesmo tempo. Aqui nós ainda teremos a passagem da voz ativa para a voz passiva, ou, né, inverso. Como é que eu faço essa transformação, tá certo? O sujeito da voz ativa passará para o agente da passiva, o objeto direto passará para o sujeito da voz passiva. Na passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo transitivo direto da ativa,
E na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará no particípio. Resumindo tudo isso que eu falei, nós vamos ver na prática, para vocês verem como que é fácil, tá certo? Então, vamos aqui analisar. Nós temos no primeiro exemplo, na voz ativa. A voz ativa, recapitulando novamente, é aquela voz em que o próprio sujeito, ele é agente, ou seja, ele pratica a ação verbal. Vejamos, a torcida aplaudiu os jogadores. Então, a torcida aplaudiu, tá certo? Não tem nenhum empecilho para que essa ação verbal aconteça. O sujeito, a torcida, ela pratica a ação de aplaudir os jogadores. O sujeito é a torcida, o verbo transitivo direto é aplaudiu. Pessoal, relembrando que quando eu digo que o verbo é transitivo direto, nós já estudamos sobre isso, ele não vai ter preposição, tá certo? Então, entre a torcida e aplaudiu não há preposição, tá certo? E o objeto direto é os jogadores, tá certo? Como que ficaria a torcida aplaudir os jogadores na voz passiva? A gente vai ver agora. Vejamos, na voz passiva ficará assim: os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Então, aqui, pessoal, a torcida, em vez de praticar essa ação, ela vai ser agente da passiva, tá certo? Vejamos, a torcida aplaudiu os jogadores. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Então, aqui nós colocamos, acrescentamos, tá? O verbo a e ser, tá certo? O verbo ser irregular ficaram foram, né? Foram, que é o verbo auxiliar, mais aplaudidos, que é o verbo principal, tá certo? Então, foram aplaudidos. E aplaudidos também está no particípio, pela torcida. Ok, pessoal? Então, aí vejam que esse foram aplaudidos, né, a nossa locução verbal. Ou seja, por que é locução? Porque eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Ok? Então, o sujeito, os jogadores, a locução verbal passiva foram aplaudidos e o agente da passiva é pela torcida. Lembrando que sempre quando é agente da passiva, pessoal, vem sempre acompanhado da preposição pelo, pela ou por ar, tá certo? E aqui nós concluímos mais uma aula sobre as vozes verbais, tá certo, pessoal? Lembrando que esse conteúdo está no bloco de atividades de vocês e também lá no livro didático. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a nossa próxima aula.